Fala galera, mais um episódio do Deu Bom Podcast. Podcast a gente fala de marketing, vendas, gestão, empreendedorismo, liderança. O que vier na cabeça aqui, a gente bate um papo bom. E hoje, cara, a gente tá recebendo um convidado super especial aqui, referente de gestão não só no Ceará, no Nordeste, mas no Brasil, né? Hoje um parceiro da gente aqui, CEO do grupo PWR Gestão. Hoje a gente tá recebendo nessa mesa para um papo super profundo e eu tô com uma expectativa elevadíssima. Nosso amigo Wilson Sá. Wilson, seja bem-vindo, obrigado aí pela disponibilidade. Eu sei que o tempo aí é super corrido, tem vários negócios, vai à frente de várias empresas, vários projetos. Irmão, seja bem-vindo a esse papo, Deu Bom Podcast, recebe aí com muito prazer e alta expectativa, viu, irmão? Pô, obrigado primeiramente, né, pelo convite. Quanto a agenda lotada para os amigos, sempre haverá tempo, não se preocupe quanto a isso. Olha aí. Entendeu? Fico muito feliz, cara, de quando a gente tem um espaço como esse. Acho que a gente tem que ocupar esses espaços, de poder falar um pouquinho do que a gente pensa, trazer esse modo de pensar, né, trocar ideia mesmo. Quantas pessoas podem ser ajudadas por uma ideia que a gente manda aqui? Às vezes é um empresário, empreendedor que está lá sozinho, pô, sem saber que rumo dá para o seu negócio, se vai desistir ou se não vai. E numa troca como essa, o cara pode ter uma luz no final do túnel e essa luz não ser um trem, né, que é importante. Boa. Então, que seja aí proveitoso, vamos com tudo. Espero que a gente não seja cancelado. Provavelmente seremos. Galera, dica logo pra vocês, pega papel e caneta, eu vou tentar puxar aqui o máximo aqui do Wilson. E Wilson, aqui a gente tem uma tradição no Deu Bom Podcast, hoje eu tô sem o meu co-host aqui, meu amigo, parceiro e sócio Guilherme, tá aí no médio com a sua digníssima, mas, cara, a primeira coisa que a gente faz aqui, geralmente os podcasts vêm, apresenta, né, e tal, daqui a pouco quero que você se apresente, os números do grupo, pra galera saber quem é a PWR, quem é esse grupo aí que tem, né, sido muito relevante pra empresários em todo o Brasil, mas a primeira coisa que a gente faz aqui, a gente quebra logo o padrão logo aqui, eu já solto uma pergunta já meio que polêmica, já pra gente começar e a galera sentir aquela tasquinha, né, no começo do podcast. Irmão, se eu fosse fazer uma pergunta assim, o que te deixa mais indignado, que te traz mais raiva no mundo empresarial hoje? O que o Wilson falaria? Cara, eu acredito que o que me deixa mais indignado hoje, sendo sincero, é uma geração que está vindo para o mercado de trabalho sem entender a importância do trabalho. Eu acho que tem se subestimado o valor do trabalho, achando como se ele fosse um simples peso, como se fosse um ou, quando na verdade o trabalho ele dignifica a vida, né? Ele é uma das formas de você se aproximar de Deus. Total. Inclusive, não estou aqui para trazer um papo religioso, nada disso, estou falando a lógica. Se você trabalha de acordo com seus valores, fortemente, dentro daquilo que você acredita, por alguém que você quer mudar a vida, seja seus pais, sua esposa, seu esposo, seus filhos, que seja, tem coisa mais digna do que essa? E aí a gente vem para um mercado que hoje você está lá sendo contaminado no Instagram porque uma pessoa posta que, poxa, para eu fazer, a empresa me deu um curso, mas eu tenho que fazer esse curso à noite e para isso eu vou ter que receber hora extra. Não, meu filho, você tem que receber uma carta de demissão. Você não tem que estar nessa empresa. Você não merece estar nessa empresa. Ou outra gente mesquinha que fala assim, minha empresa pediu, isso aqui foi tudo viral das últimas 2, 3 semanas. Começou, turma. Se você não tá atento ainda, fique atento. Começou. Você já sentiu aí o drama pra onde a gente vai, né? E aí a outra fala, mas a minha empresa quer que eu treine pessoas. Eu não sou paga para treinar pessoas, eu sou paga para fazer meu trabalho. Olha que pensamento mesquinho, que pensamento idiota. Quanto você poderia ajudar a crescer. Você se desenvolve quando você ensina, você palestra, Augusto, você treina as pessoas, você sabe disso. Total. Muitas vezes, quando você reforça seu aprendizado, você melhora enquanto profissional quando você treina alguém, quando você serve alguém. Então, isso tem uma coisa que me deixa indignado, é que tem muita gente querendo ser servida antes de servir primeiro nos dias de hoje. É a sociedade do meus direitos e poucos deveres, né? Exatamente. Meus direitos e poucos deveres. A gente vai entrar um pouco nessa área aprofundada aí, mas eu queria dar essa iniciação, essa tasquinha pra galera entender qual que é o papo, qual que é a mentalidade. Mas, Wilson, se apresenta aí, fala um pouco dos big numbers, né? Os números aí da PWR, quem é, como é que vocês atuam, só pra galera conhecer vocês aí e a gente aprofundar no papo aqui. Massa. Eu sou o CEO hoje da PWR, ocupo a cadeira de CEO do nosso braço de consultoria. A PWR nasceu há 10 anos, agora em maio de 2024 nós vamos fazer 11 anos, então é uma empresa relativamente nova para a consultoria e que tem construído uma belíssima história no mercado nacional. A gente conseguiu atender já todo o Brasil, temos hoje escritório em São Paulo, uma equipe de mais de 100 pessoas rodando todo o país. Com o tempo, a gente foi vendo que também poderia ajudar empresários e empreendedores por meio de treinamentos. Não aquela coisa de pegar livrinho, pegar receita de bolo, porra nenhuma disso. Desculpa meu francês, se não puder, fica à vontade coloca o pi aí depois. Aí, daqui a pouco eu também solto uns franceses aqui. Mas muito mais no sentido de poder realmente ajudar com dicas práticas do que o empreendedor passa no dia a dia. E a gente lançou um braço de educação corporativa, que é a Capital,
Então, nela você tem evento. A gente fez agora recente um evento para mais de 600 pessoas aqui em Fortaleza. Os feedbacks maravilhosos. Muita gente realmente feliz com a entrega, com a profundidade. Porque a gente fala ali na prática o que funciona, o que está acontecendo nas empresas. Então, a gente tem esses 2 cores muito fortes. E, além disso, a gente também tem alguns trabalhos de entrar em sociedade em algumas empresas. Então, Vignoli, o grupo Vignoli, que para quem não é de Fortaleza, é uma rede de pizzarias, uma marca extremamente renomada no local, na nossa região. Nós somos sócios. E isso envolve também uma pegada legal, que sempre foi um diferencial nosso, que a gente não é simplesmente consultor. Eu não vou na tua empresa falar o que tu já sabe, vou te encher de plano de ação, de diagnóstico que você já sabe. Eu também sou empresário. Além da PWR, eu tenho outros negócios. Então, isso traz outra vivência quando eu vou para o dia a dia com o empresário. Quando eu junto esse conhecimento, essa capacidade de execução que a gente tem junto com o cliente, a coisa roda muitíssimo bem. Foi o que nos trouxe até aqui e que vai nos levar para os próximos passos. A gente tem diversos desafios, muita coisa bacana para lançar ainda em 2024. A gente está realmente muito feliz, muito grato pelo momento. Tenho sócios maravilhosos, né? Hoje eu tenho mais 4 sócios na PWR. Com a Capital, a gente é sócio do Lázaro do Carmo também, um cara fantástico, você o conhece. Sem contar um time formidável de pessoas. Eu comecei falando que se tem uma coisa que me indigna são as pessoas de repente não viverem esses valores hoje em dia. Quando eu decidi empreender, não foi porque assim, eu tenho um sonho romântico de empreender, não era isso. É porque eu simplesmente nunca tinha me encaixado em lugar nenhum. E eu sempre quis que a PWR fosse esse vetor de pegar gente boa, que quer trabalhar muito, que quer suar sangue realmente para fazer a diferença na sua vida e entregar o máximo. Então hoje, quando eu olho para o meu time, eu tenho um orgulho tremendo das pessoas com quem eu trabalho. Ontem, 11 da noite, tinha consultor me ligando para fechar a proposta. Não era eu que estava ligando para ele, era o cara que estava me ligando para fechar, porque o cliente queria fechar. De fechamento, de mês e tal. Bora, vamos para cima, faz assim, faz assado, vamos fazer, e se Deus quiser, massa demais. mais um contrato fechado. Cara, se eu tiver errado, você me corrige, tá? São mais de 200 projetos ativos hoje, PWR Gestão, Isso. Mais de 1.000 projetos já entregue no Brasil e fora do Brasil, né? Isso. Capital Upgrade já impactou mais de 15.000 pessoas em seus treinamentos e eventos e imersões, é isso? Então são números bem relevantes dentro desse negócio. Eu quero dar um passo atrás no nosso primeiro assunto aqui, né? Que foi o mimimi, né? Lá, eu conheço bem os valores, para quem não sabe, a gente é parceiro, né? Tem alguns, eu sou cliente deles, eles são meus clientes, então tem uma parceria bacana. Tem um valor lá dentro da PWR e dentro da Capital também, né? Que a gente acaba adaptando muita coisa lá. Que é o... Não tenha milindres, né? É uma coisa que... viva sem milindres, né? Sinceridade e confiança. Sinceridade, somos transparentes, trabalhando com a verdade. Cara, sem milindres, né? Tem muito que vocês falam sobre os sem milindres. A gente estava conversando sobre isso, foi a primeira coisa que você trouxe aqui. O que dá mais raiva? Cara, ver essa sociedade, essa nova geração de pessoas que querem trabalhar pouco e querem reclamar do trabalho, que ver o trabalho como, cara, um mártir, né? E, cara, qual a pergunta que eu queria trazer para ti, Wilson? A gente sabe que a maior parte da nossa audiência são empresários, a minha audiência, a tua audiência são empresários, cara, que faturam 1, 2, 3, 5, 10 milhões mês, 50 milhões mês e todos eles têm uma dificuldade comum, né? Que são uma dificuldade com pessoas. E eu sei que no mundo de hoje, se posicionar como o Wilson se posiciona, ter a coragem de ser a cara e abrir o peito e se posicionar e dizer assim, cara, eu discordo desse novo modelo, eu discordo dessa nova mentalidade e eu defendo muito esse posicionamento. E aí eu queria entrar em dois assuntos aqui, Wilson. O que o empresário que nos assiste aqui, que vai aprofundar esse assunto, o que ele tem que ter cuidado ou, cara, o que ele não tem que se importar? Cara, se posicione, acabou, é você, é sua opinião. Como é que o Wilson enxerga isso, né? Como é que o Wilson enxerga isso? E como que a gente trabalha para que a gente, primeiro, identifique esse povo com milindre, né? E que a gente atraia, de fato, os bons colaboradores, que eu vejo que a PWS sabe fazer muito isso bem, né? Ter bons colaboradores que vistam a camisa e que pagam preço de ligar 11 horas e tá querendo fechar um contrato. Primeiro, como que o empresário, ele deixa de... Porque eu acho que a maioria dos empresários ficam muito em cima do muro, né? Cara, eu não vou falar nem A, nem B, né? Eu vou ficar aqui de boa para ninguém, né, falar mal de mim. E eu acho que não tem que ser por aí. Como é que o Wilson enxerga isso e como é que a gente atrai bons colaboradores na tua visão? Primeiro que a gente vive uma era de flexibilização muito grande dos valores, né? É mais fácil você ser cancelado, usando o terminho da moda na internet, por falar o que você pensa e discordar de pautas mais radicais, né, progressistas, etc., do que por você falar o óbvio. Então, por exemplo... Se eu pego um empresário e ele está ali vivendo de acordo com os valores que ele acredita, esses valores são éticos, são corretos, porque eu posso ter valores errados também. Tem gente que roubar pode ser um valor e, obviamente, isso nunca vai ser um valor correto, ao meu ver. Tá? Mas você tem valores coerentes, que fazem sentido,
que tem que estar no mercado, eu defendo que você coloque essa voz na rua. Por quê? A gente fala que é difícil contratar gente alinhada aos nossos valores. Mas como é que as pessoas vão encontrar a tua empresa se tu não está falando dos teus valores? Perfeito. Então tem muita gente que vai chegar nas minhas redes sociais e vai falar, Deus me livre de trabalhar com esses caras. E tá tudo bem. Você não é incompetente, você não é desonesto, você não é uma pessoa ruim por conta disso, não. Essas é uma das intenções intencional. Você só não acredita no que eu acredito e tá tudo certo. Você pode ser um consultor maravilhoso, vai pro meu concorrente, vai reforçar o concorrente e eu prefiro que você esteja no concorrente. Porque você vai elevar a barra do jogo que a gente joga, maravilhoso. Você vai render 100% lá, na PWS você renderia 80%, porque você não seria feliz se você não viver esses valores. Então é uma forma, inclusive, de você começar a ajudar a buscar exatamente, já respondendo, fazendo link com a segunda pergunta, e pô, peraí, assim como tem gente que chega e fala, cara, eu acompanho vocês, vejo as redes sociais de vocês, me identifico muito. Eu tenho um consultor que hoje é liderança, que ele falou que o que o fez decidir vir para a PWR foi ele acompanhar lá meu feed e tal, ver como é que eu conseguia ser presente, como é que eu conseguia estar no dia a dia com a minha família. Ele falou, porra, é isso que eu quero para mim. Se eu estivesse escondendo, você fala assim, não, meu Instagram é só pessoal, eu não vou falar de pessoal, né, da minha vida pessoal. A gente tem que buscar essa ajuda para poder se identificar. E aí vem, pô, se conecta com pessoas que têm pensamentos similares aos seus, que têm valores similares ao seu e que têm características complementares diferentes das suas. Acho que isso é uma coisa que dá muito certo. Total. Se a gente hoje está junto, tem uma relação de parceria extra podcast, extra empresa, é porque tem esse alinhamento de valores. Total. Pode mudar uma outra palavra dos valores da PWR para os seus, está tudo bem. Mas é isso que vai dando cola, né? Porque a gente tem características complementares. Tem coisa que o Augusto faz muito bem e que eu sou uma porcaria fazendo. E vice-versa. E quando a gente vai juntando isso daqui, cria-se uma sinergia muito forte. Então não tenha medo de falar, não. Todo dia vai ter alguém falando besteira na internet. Tem uma minoria silenciosa que gosta de fazer barulho, é mais barulhenta mesmo. Mas aí parece que eles são a maioria. Mas não, eles são a minoria. Total. Eu acredito que a gente vive num Brasil que quantas pessoas trabalham 12 horas por dia, pegam 3, 4 horas de condução todo dia para poder colocar o pão na mesa, para poder rodar, pega metrô, pega ônibus, pega não sei quantas conduções para poder ganhar um salário mínimo e colocar o pão na mesa. Aí vem o Enzo, morador de bairro nobre, reclama porque o iFood não quer entregar na porta dele, ele quer ter mais qualidade de vida, porque ele acha que a vida não é só trabalho. Mas uma coisa é certa, irmão. A colheita, ela vai acontecer. Total. O problema é que hoje a gente tem, na casa dos 25, 30, 40 anos, a gente esquece que essa colheita vai chegar. Aí lá na frente o cara tá querendo colher, quer ter bons frutos, quer desfrutar de uma liberdade financeira. Só que ele não plantou para ter essa liberdade. Então não dá para você querer liberdade sem plantá-la, né? É uma coisa meio básica, na minha opinião. É aquele clichêzão que não deixa de ser verdade, né? Tempos difíceis fazem homens fortes criam tempos fracos, tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis, né? Então tem uma sociedade de homens fracos. E aí quando eu falo homens para sociedade fraca, aí entenda que é homem, mulher e tal, tá? Entenda isso, tá? Os mimizentos. Ser humano. Os mimizentos aí que vão ouvir isso aí. Não, mas é isso, cara. E eu queria aprofundar essa visão, né? O que tá entre as linhas aí que o Wilson não falou, que é o que muita gente não entende. Às vezes o empresário diz, não, fica na minha, eu já construí muito, né? Eu já tenho aqui, né, o meu legado, digamos por assim dizer. E às vezes o posicionamento e dar um rosto para quem está atrás da PWR faz a PWR valer mais, faz a PWR ser mais vista e valorizada no mercado. Um grande exemplo disso, que eu cito eles algumas vezes, é a XP Investimentos. Antes do IPO, né, da rodada lá, abrir para o mercado, o Benchimol começou a se posicionar, o Benchimol começou a aparecer e o equity, o valor da empresa também começou a aumentar por conta do Benchimol. E eu vejo dentro da PWR vocês se posicionam muito, né? Não só o Wilson como CEO, mas todos os sócios se posicionam muito. E duas coisas que eu quero puxar aqui. Primeiro, é essa, né, de posicionamento. Cara, se posicione. Qual é a cultura da empresa? Quais são os valores da empresa? O que você valoriza? Por que isso? Afasta quem deveria afastar. Isso eu tô falando de colaboradores, mas também de possíveis parceiros e clientes. E, cara, pior do que não vender pro cliente errado. Essa é a primeira coisa, né? Eu acredito muito nisso. Segunda coisa, faz a empresa, né, ter um posicionamento e valorizar, ter um valor maior no mercado. E o que eu quero puxar de pergunta do Wilson nesse sentido, tá? Muitos empresários, eu fui um deles, tá, Wilson, que achava que cultura era balela.
Não é que é oba-oba, que é coisa que eu coloco na parede, que é coisa que... Ah, mas, mano, vamos viver aqui, basta eu pagar, basta eu dar uma comissão ali pro cara e tal. E na verdade não é. Na verdade é um balizador, né? O que a gente tá falando aqui é um aspecto da cultura. Ele tá falando aqui dos valores, né? Da forma de pensar, um aspecto da cultura. Hoje, dentro de todos os projetos que tu atende, todas as empresas, os empresários que assistem a gente aqui, o quanto tu acredita que é relevante a cultura, o quanto ela impacta não só... Né, nos valores, na vivência, na maneira de pensar, mas, cara, na produtividade do time e até no caixa da empresa. Na visão do Wilson, quanto que ela reverbera nesses aspectos que os empresários saberem? Na minha visão imparcial, né, não clubista, 100%, pô. 100%. O seu negócio já é impactado pelo nível de cultura organizacional que você tem hoje, independente de você saber o que é cultura do que não é. Tem pesquisas, tem uma pesquisa que está lá no livro Equipes Brilhantes, bem legal, que foi feita em Harvard, que foi feita com 200 executivos, 200 empresas, perdão. As empresas que tinham cultura forte tinham um acréscimo de receita líquida de 765% em 10 anos. Nossa. Eu digo isso porque você é vendedor, né? Então, Nossa. já começa a ajudar. Então, cultura aí. forte vende mais. Tá. O que acontece muito, as pessoas invertem. Porque chega assim, Wilson, PWR, eu preciso de ajuda. Eu queria que minha equipe fosse mais engajada, mais motivada, meu time está desmotivado. Só que quando você vai perguntando, você percebe que, na verdade, esse time, essa falta de engajamento não vem de uma remuneração, de um plano de cargos e carreiras, nada disso. Vem de um desalinhamento cultural lá no começo. E a gente sempre fala que tem 4 passinhos para você deixar muito claro e até chegar no engajamento. Que é, primeiro, você tem que explicar a cultura. Você dá a chance das pessoas, explicar quais são os valores. Nossa, garra e consistência. O que é garra e consistência? Exemplos, lúdicos, tal. Depois você vê se as pessoas entenderam. Pô, entendeu esse valor? Entendi. Massa. Aí você vai ver o terceiro passo, ela concorda. Ela pode concordar ou não e tá tudo bem, repito. Porque só depois de que eu explico, vejo que ela entendeu, percebo que ela concordou, é que eu posso falar de engajar. A meritocracia é uma coisa fundamental, importante, é um valor das nossas empresas, mas ela nunca deve ser usada, Augusto, para compensar desalinhamento. E muito empresário cai nesse erro. Minha equipe está desalinhada, vou aumentar o bônus, vou fazer uma campanha de viagem, vou mandar a galera para a Itália, para a Disney, para a Argentina, para qualquer lugar do mundo. Mas sem resolver o alinhamento cultural, isso daqui vira perfumaria. Perfume barato, da pior qualidade. Porque, na verdade, a meritocracia ela deve ser para potencializar talento. Tu já tem um time que é extremamente engajado, extremamente automotivado, já está ali comprando a briga da empresa, aí você fala, pronto, agora eu vou colocar um bônus para deixar eles mais malucos ainda, mais tarados ainda pelo resultado. Aí, essa é a fórmula certa. Então, por isso muitas vezes você tem que resolver primeiro a base, né? A causa. Só que a gente fica todo nas consequências. Aí minha equipe fica engajada, desmotivada, tarará. Então, esse é o cuidado que tem que se ter no dia a dia. Boa, eu vou puxar algo que eu escutei algumas vezes do seu sócio Lázaro, né? E aí eu quero ver se tem mais indícios aí dentro. O Lázaro falou assim, cara, se o teu resultado não tá bom, tua cultura não tá boa. Fato. Ah, minha cultura é boa, é só com o meu resultado que não tá legal. Eu acredito nisso. E o que eu queria fazer um bate-bola com o Wilson aqui nesse sentido, cara? O resultado é um dos indícios que a cultura não tá boa. Existem outros indícios, outras coisas. Como é que eu identifico, como é que eu, empresário que estou escutando aqui esse podcast, estou assistindo esse podcast, como é que eu identifico que a minha cultura não tá legal? Como é que eu identifico que ela tá ok? O que eu posso fazer para... Cara, beleza, eu nem sabia o que era cultura, caí nesse podcast aqui agora, entendi que é fundamental, é 100% importante. Como é que eu identifico se tá legal ou se não tá? Perfeito. Ótima pergunta. Tem alguns sinais que eu até digo que são sinais de uma cultura decadente. Então, por exemplo, você vê que as pessoas não têm cuidado com as coisas da empresa. Ninguém apaga a luz quando sai, usa desmedidamente todos os materiais, quebra demais as coisas porque não tem atenção, não tem cuidado. Esse já é um sinal, as pessoas não têm. Só que o empresário fala, não tem sentimento de dono. Não, ele só é desalinhado culturalmente. Então, cuidado. Você vê que as lideranças elas não replicam essa cultura. Isso é um ponto importante, porque uma hora você vai depender de pessoas para replicarem, serem promotores dessa cultura. Total. Você vê que a empresa está morna. Você vê que é uma empresa sem vida. O empresário sabe quando a empresa dele está sem vida. Chega, todo mundo ali, não sei o que. Faz o trabalho, terminou, vai embora e bate um ponto e acabou. Não tem muita entrega. Então, vai ficando muito claro quando você percebe. O empresário sabe disso. Só que muitas vezes para ele tá bom, ele tá ganhando dinheiro, tal, só que ele não pensa assim, eu poderia estar ganhando mais. Eu poderia ter menos pessoas hoje trabalhando, trabalhar com um quadro mais enxuto. Eu estava fazendo ontem uma análise de produtividade com um cliente, que é um segmento específico, e eu estava vendo que o faturamento por colaborador dele ficava oscilando muito. E eu perguntava, mas cara, por que o teu número de colaboradores não oscila, permanece? O que está acontecendo aqui? Porque a empresa está em prejuízo e você está me dizendo que para a gente crescer tem que contratar mais pessoas. Que horas essa conta vai fechar? Se a empresa já está em prejuízo. Na verdade, tu tem um problema de produtividade. Quem está dentro tem que entregar mais.
Aí vai ser feito um trabalho agora de ajuste. Por quê? Provavelmente o time está desengajado. Ele chega lá na empresa, tá o pessoal tomando um cafezinho, parado. Não sou contra o café, não. A gente acabou de tomar, adoro, por sinal. Mas é aquele café ocioso mesmo. Então, sem fazer nada, 1 hora, 2, enrolando serviço e tal, você sabe, pô. Você sabe. Quanto que isso não reverbera no faturamento, na produtividade da empresa. Eu vou citar um cara que para alguns é louco e para outros é gênio. Para mim é um louco gênio. É os dois, que é o Elon Musk, né? E quando ele chegou lá no Twitter, antigo Twitter, né? Que ninguém nem esquece o nome, né? Agora é o quê? Nem lembro o nome. X. Né? Se quiser falar em X. Né? X. Então, aqui estamos num estúdio chamado HubX aí, ó. HubX é o nome do estúdio aqui. Será que ele adquiriu já, hein? Pois é, tem que ver, né? Vai que não, né? E aí ele quando ele chegou no X lá, no X, no antigo Twitter, ele demitiu uma porrada de gente. Muita gente com milindre, né? Muita gente mimizenta, muita gente com essa nova geração, esse novo pensamento, esse novo mindset. E muita gente que, cara, tava improdutivo. E o mercado, Ave Maria, o mercado caiu em cima do Elon Musk. E, cara, esse cara é louco, muita gente perdendo emprego. E hoje a empresa está produzindo muito mais com menos pessoas. Então a gente, né, vê que é o efeito da cultura. E ele provoca o time dele, tipo assim, ele quer uma pessoa de RH. Diz, cara, eu não quero uma pessoa de RH, eu quero a melhor do mundo no RH. Então, o Elon Musk, ele entende muito esse jogo de cultura e pessoas e quem eu trago as pessoas para cá, tá? E eu quero puxar agora, já que a gente já falou de cultura, de pessoas aqui, já foi cancelado aqui umas 3 vezes, né, nesse começo do podcast, eu queria puxar uma coisa que eu escutei muito o Wilson falar. Para quem não sabe, eu devo ter assistido umas 15 palestras do Wilson. Por baixo. Quando eu faltar, tu vai. Eu já sei decorar das falas ali, mas tem uma pergunta que o Wilson faz, pelo menos nas palestras que eu vi, tu faz sempre, né? Que é, por que você não fatura o dobro? O empresário, por que você não fatura o dobro hoje? Né? E em conjunto com isso, tem uma coisa que eu junto com o Gui, a gente fez um acrônimozinho pra gente não esquecer de uma coisa que tu falou. Que é, cara, a gente só gerencia 3 coisas. Né? Você fala que a gente gerencia tempo, né? Dinheiro e energia, né? Que é a TED do empresário. A gente fala a TED do empresário, tempo, energia e dinheiro. A gente só gerencia 3 coisas, tempo, energia e dinheiro. E juntando essas 2 informações, que eu sei que o Wilson fala bem delas, né? E hoje eu queria fazer uma pergunta assim, Wilson, sabendo que existe uma TED do empresário, sabendo que você defende isso, eu concordo plenamente, isso foi um insight para mim, né? Eu disse, cara, mas não tem que ter um pé de pessoas. Eu fiquei discutindo com o Gui assim, tem que ter um pé de pessoas. Aí o Gui, não, mas é só tu colocar tempo em pessoas. É só colocar energia em pessoas ou tu dedicar dinheiro para contratar as pessoas que tem que vir. É verdade. Então a TED realmente, a trinca faz muito sentido para mim, para buscar um maior faturamento. Na visão do Wilson, o que faz uma empresa ficar estagnada? Porque a maioria dos empresários que eu entro para ter um projeto, que vocês entram para ter um projeto, ou eles estão vivendo uma parte complexa, tá ali em turnaround, sei lá, tá vivendo uma parte ali de a empresa tá né, bem decadente, ou geralmente eles estão estagnados, ou estão crescendo, mas de uma forma bagunçada. Mas a minha pergunta é, Wilson, nesse sentido aqui dessas 2 informações que eu trouxe do Wilson aqui, o que o Wilson, ao entrar numa empresa, olha primeiro, né, junto com o time dele? Segundo, o que são os maiores erros que fazem empresas não faturar mais? Nem falar o dobro, né? Mas não faturar mais, sair da estagnação, romper o platô. Na tua visão, o que seriam essas 2 coisas? Primeiro, o que tu olha e segundo, o que são os maiores erros? Cara, eu gosto sempre de olhar o histórico da empresa, entender como chegamos até aqui, quais foram os principais erros e acertos. Números falam muito, né? Tava até vindo para cá, um cara que postou no Instagram, pô, você tá preocupado em dicas de livro. Porque você não tá preocupado em aprender a ler sua DRE, né? Para poder aprender qual é o seu faturamento, seu lucro, seu EBITDA. Você devia saber ler isso daqui primeiro. Então, para ver os resultados, e se a empresa sabe para onde está indo. E aqui começa o grande gargalo, porque muita gente não sabe para onde está indo. Então, assim, qual a meta de faturamento desse ano? Tem empresário que fala, não sei. Vai começar agora março? Pô, vou colocar aí mais 5%, 10% do ano passado e vai ser a meta de março e vamos para cima. Tá, e a meta do ano? Daqui 10 anos, o que você quer fazer do seu negócio? Você quer vender? Toda empresa, ou ela vai ser vendida, ou vai quebrar, ou vai ser herdada. A gente não é para sempre. A empresa é. A empresa ela deve buscar a perpetuidade. Então, para onde é que você está indo? Então, muita gente já cai nesse primeiro erro aqui de, pô, para onde eu vou? É o básico do básico, né? É o básico, entendeu? E aí, se eu não sei para onde é que eu vou, como é que eu sei onde eu vou alocar meu tempo, meu dinheiro e minha energia? Total. E aí tem muito erro nisso daqui, que vai dessa falta de visão. O empresário não sabe formas diferentes de fazer, como o próprio Lázaro fala, né? Como é que para eu gerar fato novo, para eu aumentar meu faturamento, eu tenho que ter, para eu gerar dinheiro novo, eu tenho que ter fatos novos, né? Então, o que eu estou fazendo diferente no meu mercado? Então, a gente não fica preso ao modelo antigo. Ah, mas foi esse modelo que me fez ter sucesso. Tá, mas é o modelo que vai te fazer perpetuar a empresa? Talvez não seja.
A gente que está à frente dos nossos negócios, a gente tem que estar sempre pensando qual o próximo negócio que vai destruir o meu. Total. Peraí, o que eu tenho que fazer? Para onde eu vou me movimentar? Porque depois que vem, irmão, é tarde. Eu vou já citar algo ali que a gente está fazendo. Depois que vem é tarde. Então, às vezes, você perde movimento de mercado por arrogância, que aí tem um outro fator. Se eu for puxar aqui para ego, arrogância, é melhor chamar o Raduan, que ali gosta de bater em ego. Ô, Raduan, próximo podcast com você. Que o cara fala, não, mas fulano é pequeno, fulano não incomoda. E quando vê, fulano passou. Foi o que aconteceu com a gente. A concorrência, quando viu, era tarde. Quando viu, era tarde. E a gente não vai baixar a guarda. A gente não vai desacelerar. A gente vai continuar acelerando. Na verdade, eu tô vendo que final 23 e começo de 24 vocês estão acelerando mais. Exatamente. Né? A gente já tá aí desde final de 2022 junto aí, em parceria. Acho que estão acelerando mais. Total. Bacana. E eu vou... Já finalizou, não? Tá, já. Pode falar. Vou puxar um gancho sobre isso, né? Então, cara, o que eu olho? Histórico, números e para onde tá indo, né? Se você... olha só, já pedi para você pegar papel e caneta. Então, se você não sabe ler um DRE, um DFC, irmão, você não é um empresário ainda. Se você nem sabe o que é essa sigla, corra, pelo amor de Deus. @Paulo V Porto, para aprender o que é, pelo amor de Deus. Olha o grande problema, cara. Agora eu tô mexendo uma ferida grande agora. Olha qual que é o grande problema do empresário. E às vezes é por arrogância, por ignorância, né? Ou por inocência, né? Às vezes é alguns motivos aí. O cara diz assim, não, mas eu tenho uma menina do financeiro aqui, eu tenho uma contabilidade terceirizada que ela me diz aqui. Irmão, você tem que aprender a ler seus números. Por mais que tenha alguém que dê um suporte, a gente tem, o Wilson tem, mas você precisa saber, porque você toma as decisões da companhia, você toma as decisões do negócio. Cara, se você não sabe qual é o seu fluxo de caixa, você não sabe, cara, qual é o teu EBITDA, a margem de lucro ali, cara, pelo amor de Deus. Cara, a gente tem muita informação. Se tu pegar teu tablet, teu celular, teu computador, tu consegue ver empresas de bolsa, por exemplo. Por que eu tô falando isso? Vai lá e pegar, eu sou de um segmento do varejo, baixa lá a DRE dessa empresa, vai entender quanto é que tá o CMV dele. Faz sentido, não faz? Porque dentro dessa arrogância, dessa inocência, o cara para de olhar. Então tem cliente que a gente chega e fala assim, esse CMV tá alto, hein? Aí o cara, tá alto? Não, tá mais baixo, foi o mais baixo do ano. Mas em relação ao mercado, tu tá 4 pontos acima. A gente tá sendo ineficiente. É isso aí. Nosso benchmark não é esse. Então, buscar essa ajuda, pô, é fundamental, entendeu? Total. E às vezes o cara nem sabe que tem que ir, né? Nem sabe que tem que ir. E puxando isso, tu falou assim, cara, eu tenho que pensar em algo que pode quebrar o meu negócio. Eu vou falar do Augusto, vou dar um exemplo do Augusto, depois eu vou puxar aqui o que eu quero puxar. Hoje, acho que a audiência que me vê sabe, a gente tem uma empresa de marketing, uma empresa de assessoria comercial, outra de dados que a gente incorporou agora, fez M&A, trouxe uma empresa de BI, dashboard e tal, análise de dados. E a gente tem uma empresa de treinamentos hoje. Começou o treinamento na parte de vendas, certo? O que acontece? Eu olhei para dentro da companhia e disse assim, cara, eu na posição de gestor também, CEO também lá na cadeira, eu disse, cara, o que pode matar o meu negócio? E hoje tem duas coisas que podem matar o meu negócio pelo menos com mais clareza. Eu sempre estou buscando isso também. A primeira delas é, cara, se Google Ads e Meta Ads deixarem de existir, porque a gente tem uma aceleração via digital, cara, eu vou perder boa parte dos meus clientes que nos pagam para poder fazer esse trabalho. Então, é uma coisa que hoje, para isso, se caiu o Google amanhã, caiu o WhatsApp amanhã, caiu o Meta amanhã, eu já estou preparado. Meu time já está preparado, porque todo mundo sabe fazer outbound, sabe fazer outro tipo de... Tem outros canais de vendas que a gente sabe fazer. Só que há 6 meses atrás, o time não estava preparado para isso. Hoje está. Segunda coisa que está em ênfase, e eu acho que não tem como mais voltar atrás, diferentemente do que foi o metaverso, que foi só falação, mas não deu em nada, até pelo menos até não agora, na data que a gente está gravando o podcast, IA, inteligência artificial. Vendas não vai ser daqui pelo menos 2 anos, vou botar aqui, eu acho que vai ser antes. Vendas não vai ser a mesma coisa a partir da IA daqui a 1 ano, 2 anos. Certeza. Marketing não vai ser mais do mesmo jeito. Até alguns aspectos de gestão não vai ser mais do mesmo jeito. O que eu fiz? Eu juntei 5 pessoas do meu time que manjam de tecnologia, que têm uma certa noção de inteligência artificial e toda semana eles pesquisam e traz informação, pesquisa e traz. Em 15 dias, pessoal, tá rodando 2 MVPs. Para quem não sabe, MVP é um teste, primeiro teste, mínimo teste viável, né? Mínimo produto viável. Tá rodando 2 MVPs lá. Hoje eu tô rodando campanhas para um cliente da gente, que é de Goiânia, para o Japão. Como é que a gente fez as campanhas para o Japão? Tudo via IA. O criativo criado por IA, a tradução da fala
do meu cliente, ele fala em português, é traduzido para mandarim lá, com a voz dele e a boca abrindo e fechando de acordo com a língua lá. Então a gente está fazendo alguns MVPs e eu percebi, cara, que se eu não olhar para isso hoje, daqui 1 ano, 2 anos, vai estar todo mundo olhando, só que eu vou estar atrasado, né? E quando eu olho assim, na ótica de crescimento, pelo menos na minha ótica de growth, assim, eu vejo que tem 4 grandes alavancas, Wilson. A alavanca do produto. Cara, o que eu posso melhorar no meu produto? O que eu posso mexer no meu produto? Que produto a mais eu posso vender? Tem a alavanca do mercado. O que o mercado não está enxergando? O que o mercado está precisando que eu não estou entregando? Tem a alavanca dos canais. Como é que eu entrego? Por onde eu distribuo meu produto, meu serviço? E tem a alavanca do modelo de negócio, né? Do modelo de negócio. Então, quando eu olho para essas 4 alavancas, eu me provoco todos os meses nessas 4 alavancas. Eu, Augusto. Por isso que tem muita ideia, a gente está pivotando sempre olhando para algumas coisas aqui. Dentro dessa ótica, Wilson, eu vejo que vocês já meio que fazem isso há muito tempo. Já que meio não, fazem isso há muito tempo. Adquiriram outros negócios, têm outras empresas, fundaram uma empresa de educação que está numa crescente absurda, né? Para quem não sabe, na data que a gente está hoje, 4º recorde seguido, 4 meses de recorde de crescimento, de faturamento seguido. E não vou falar os números aqui, mas são recorde em cima de recorde, então a empresa está crescendo muito. Dentro disso, e dentro do mercado extremamente acelerado, né, extremamente flexível, claro. O que o Wilson acredita que é importante para ter a visão que vocês têm de, cara, pivotar ou entrar em um novo negócio ou abrir um novo modelo? O que tu considera importante que o empresário que está nos assistindo, cara, você precisa olhar para isso, você precisa pensar assim, você precisa estar perto de pessoas assim. O que tu acredita que é importante nesse cenário? Cara, 2 coisas. Assim, a mudança vai acontecer invariavelmente. Serve para o meu segmento também, consultoria. Total. Então teve cliente que no começo, quando o chat GPT bombou, explodiu, tirou onda, porque mandou uma pergunta, mandou para mim um print da pergunta falando: eita, Wilson, não vou mais precisar da PWR não. Aí eu respondi: no dia que ele conseguir gerenciar uma reunião com os seus sócios e conduzir essa reunião, aí eu vou ficar preocupado. Enquanto for operacional, eu não tô. O que tem por trás dessa resposta? O empresário, o empreendedor, tem que entender que é cada vez mais o jogo sobre pessoas. Quanto mais você se aprofundar sobre pessoas, mais chances você vai ter de usar essas ferramentas a seu favor. Porque no final das contas elas vão servir a um comportamento de uma pessoa, um produto é criado para atender uma demanda específica de pessoas, para poder formar pessoas. Então tudo vai orbitar em relação a pessoas. O que acontece muito, e olha que eu trabalho com gestão, então o que eu vou falar parece um tiro no pé, mas não é que a gente está muito preocupado em se formar tecnicamente em gestão, mas tem pouca gente preocupada em se formar tecnicamente em liderança. Nossa Senhora. Acha que liderança é o que eu nasci, eu já sei fazer, eu sou líder. Não é. Eu não nasci para liderar. História. Dá para aprender, entendeu? Você pode usar seu perfil a seu favor. Então eu vou lá, eu como gestão, eu entendo como definir uma visão. Mas e aí, cadê a liderança para alinhar as pessoas em torno dessa visão? Fazer com que essa visão saia do papel. Como gestão, eu ensino como recrutar pessoas. Mas quem é que vai fazer essas pessoas ficarem engajadas no dia a dia e crescerem dentro da empresa? É a liderança. Se a gente não se formar e não tiver esse olhar preocupado como líder, se sua liderança é a mesma do ano passado, a sua, né? A pessoa própria liderança, de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, corra, se atualize. E aí vem um segundo fator, esteja perto de pessoas que podem trazer essas provocações para você. Porque o empresário vai ficando fechado, vai ficando no mundinho dele, entende que aquele modelo de negócio já dá certo. Mas o que você está fazendo? Às vezes numa reunião que você vai, no encontro de empresários, num treinamento como esse, você troca ideia, aprende, porra, não sou só eu que tenho esse problema. Putz, não sou só eu que estou passando por essa dificuldade. Ele resolveu assim. Dá para eu resolver também. Tem essa demanda aqui, cara, que dá para a gente atender. Então não se feche no seu mundinho e busque aprender, se capacitar sobre liderança, para você entender cada vez mais sobre pessoas. E no final das contas é o que vai ser a base de sustentação disso tudo. Então deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. O que é um bom líder na ótica do Wilson? Cara, eu gosto de configurar essa pergunta de uma forma diferente, né? Porque tem a diferença de um bom líder e um líder eficaz. Isso é importante. Porra, já veio com 2 pés. Entendeu? Já. Porque assim, tem gente que é um baita líder, é um líder eficaz. Tem gente que, se eu falar assim, essa liderança tem uma ótima oratória, moveu multidões e tinha um forte propósito. Quem é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Luther King. Se eu te falar que Hitler também atende esses critérios. Sim. Se eu te falar que o Lula, o presidente, também atende esses critérios. Tá amarrado, mas sim, ué. Move multidões, tem um propósito claro, nobre ou não, e consegue mover as pessoas, né? Consegue engajar as pessoas em torno disso. Então ele é um líder eficaz, fato. Olha o que o Hitler fez, né? O tamanho do desastre, a catástrofe mundial que ele conseguiu colocar em prática.
por um motivo sujo. O que faz um bom líder? Ele consegue ter todos esses aspectos, mas em torno de um propósito nobre, em torno de algo que seja o correto, em torno de algo que seja digno. Então é importante entender isso, porque a liderança ela fica muito presa nesse modelo mental que não é o que funciona. Então, um bom líder, ele entende claramente o que ele defende, quais são seus princípios. Ele sabe que as pessoas têm que trabalhar com ele, ele tem que garantir esse fit cultural, ou seja, quem vai trabalhar com ele tem que estar alinhado. Ele tem que ser um cara, não precisa ser um visionário, não um Elon Musk, como a gente já citou, mas ele tem que entender como construir uma visão de longo prazo para a companhia dele. E tem nível de liderança, né? Exatamente. E ele forma gente. Não existe você ser um líder que não forma pessoas, que não capacita pessoas, porque senão uma hora você vai ser o maior gargalo de crescimento do seu negócio. Caraca, isso é muito forte, cara. Sua empresa vai crescer até forte. onde você conseguir abarcar. A PWR só tem o tamanho que tem hoje, o grupo só tem o tamanho que tem hoje, porque tem mais de 100 pessoas. Se fossem os 5 sócios, talvez a gente estivesse ganhando uma grana. Talvez o retorno fosse muito maior, o EBITDA fosse muito mais bonito, um ticket muito mais alto. Mas é escalável? É sustentável? Se torna um gargalo. Exato. Na maioria das vezes, o empresário é o próprio gargalo, né, da empresa. Na maioria das vezes, quem mais foge do processo é o dono. Quem mais foge do processo é o dono. Por incrível que pareça, e atrapalha o resto do processo. E aí eu vou citar um cara que eu sei que você consome muito, que é o Jim Collins, né? E por coincidência não, por curiosidade, o Jim Collins fala lá, não sei se é numa empresa feita para vencer ou nos Vencedores por Opções, não lembro qual foi o livro que eu li. Que ele fala da liderança nível 5, né? Ele fala do líder nível 5. Feitas para vencer. Feitas para vencer, né? Liderança nível 5. E ele fala que a maioria das empresas que... Não é que ele acha, ele pesquisou, ele fez um estudo com várias empresas. Esse líder de verdade, que é o líder eficaz que você cita, ele não é um cara extremamente extrovertido, legalzão, não é um amigão de todo mundo. Ele não é esse cara. Ele, na verdade, ele é introvertido. E às vezes, por exemplo, o empresário confunde a vida rede social do Wilson com a vida CEO PWR Gestão do Wilson. Por te conhecer um pouco mais do off, eu sei que você é mais introvertido, mais na sua, mas né? A galera vê lá a palestra, vê lá, né, e tal. E às vezes o cara confunde isso. Essa parte da liderança mais introvertida, de olhar para número, de capacitar pessoas, de realmente dar uma direção, de ter uma visão. E bacana que tu trouxe isso. E outra coisa que eu vou puxar também, né, que tu também cita, que eu gosto eu gosto muito de Jim Collins, que qual é a hora de demitir, né, velho? A gente tá falando de liderança, tá a hora de contratar, mas qual é a hora de demitir? Aí ele tem algumas perguntinhas que ele faz lá no livro, né? Qual é a hora de demitir, Wilson? Como é que eu sei? Cara, cheguei, tipo, né, dei feedback e o cara fica lá dependendo de um funcionário há anos, há meses, há vários tempos e não tem a coragem de demitir, que eu vejo que você fala muito. Cara, tem muita gente que pergunta na tua caixinha lá, Wilson, não sei o que, cara, você já sabe o que fazer. Você já tem que demitir, você já tem essa resposta. Você tá faltando coragem, né? Mas quais são os aspectos que tu avalia aí numa hora de tomar essa decisão? Essa é legal porque normalmente quando eu pergunto nos cursos, muita gente levanta a mão. Eu falo assim, quem sabe, e você sabe, que tem alguém que não deveria mais estar na sua empresa, mas está, levanta a mão. Aí normalmente boa parte levanta. Eu até brinco, ó, tá vendo? Você não tá sozinho. O que acontece tem 2 tipos de funcionários que são muito difíceis de demitir. Tem aquele que é fácil, o que é desalinhado culturalmente. Mesmo que você não sabe o que é cultura, é aquela pessoa que você diz que tem ranço, que... Já tá aí, óbvio, né? Que destoa do restante da empresa. E que ele não dá resultado, isso é muito fácil. Esse você vai com sangue na boca para demitir. Você vai feliz, você vai cantando no carro para demitir. Tem 2 que são muito difíceis, que é o que é desalinhado culturalmente, mas que gera muito resultado. Sim. Então pode ser, eu sempre gosto desse exemplo de um vendedor. O cara pode vender 40% da carteira, é desalinhado culturalmente, mas o cliente, o empresário, ele tem uma dependência dele. Ele fala, pô, mas se eu demitir esse cara, como é que vai ser a minha empresa amanhã? Por outro lado, tem um cara que não dá resultado, mas ele é muito alinhado culturalmente. Normalmente, esse perfil, eu vejo as pessoas que começaram a empresa com o cara. Então, ele tem uma gratidão muito grande, ele tem um carinho muito grande, e é óbvio e justo que isso aconteça. Esses são os 2 tipos mais difíceis. Qual é a hora de demitir? Aqui eu tenho 2 aspectos específicos. Para o primeiro, se é desalinhamento cultural e não vai ser resolvido, tem que ser desligado. Não adianta. E aí eu tenho feito até uma pergunta mais recente, que é assim, mas ele é só um valorzinho que ele é desalinhado, é só um pouquinho desalinhado. Aí eu pergunto, você casaria com alguém que é 99% fiel? Nossa. Aí ninguém levanta a mão, né? Não, mas é só 1%, pessoal. Só aquele 1% que é vagabundo. Qual o problema? E não precisa demitir amanhã, não. Cria um plano de ação, faz um backup para esse cara, começa a assumir as funções dele, dá o teu jeito, irmão. Porque esse exemplo que eu falei dos 40%, quando a gente desligou o vendedor que mais vendia, o time que ficou assumiu a carteira e começou a vender mais.
Porque o clima é outro, o engajamento é outro, o alinhamento cultural é outro. Acho que até o medo, né? Vai que essa desgraça volta para a empresa. E o outro, o do alinhamento cultural, eu sempre olho com um pouquinho mais de carinho. Ah, você tá sendo complacente. Pode ser que eu esteja. Se essa pessoa não tem mais como se desenvolver tecnicamente, ela chegou no limite, cada um vai ter o seu, você vai ter duas opções. Ou de fato você desliga, agradece por todo o tempo prestado, paga tudo certinho, etc. Ou arranja uma função dentro da empresa que ela vai fazer e vai estar se pagando maravilhosamente bem. Pode ser que ele seja o seu contas a receber. Pode ser que ele faça só o seu contas a pagar e vai fazer maravilhosamente bem. Uhum. Ele vai estar feliz porque ele está numa empresa que ele conhece o dono, ele está há muito tempo, tal, ele não tem desejo de crescer. Aquela história, eu não posso julgar o peixe por não voar, né? Aí, em que hora isso acontece, Wilson? Eu sempre sugiro os 3 T's, né? É você treina, troca. Dê um feedback. Não reagiu? Outro feedback. Não reagiu, não mudou? Aí, irmão, é hora de trocar. Não adianta, a gente fica treina. Aí o que acontece? Eu deixo de dedicar tempo para colaboradores com potencial. Uma hora que eu sentasse com o Augusto, que é um cara que tem potencial, ele voaria. Uhum. Ele entregaria muito mais resultado, ele deixaria muito mais dinheiro na empresa. Irmão, vou te falar uma coisa. Desculpa interromper. Mas aqui, sem tietar, mas tietando, irmão, eu ouvi você falando isso. Tu tem noção o quanto isso me incomodou, não? E o quanto eu não estava enxergando isso. Olha só, o que o Wilson acabou de falar aqui? Você já sabe o que eu vou falar. O que o Wilson acabou de falar aqui? Você não falou? Não, vou deixar tu falar depois do comento. Vai. Não, deixa eu falar e depois vai. De regra, né? Só para retomar rapidinho. Então a gente deixa de dedicar tempo, 1 hora para um colaborador, um funcionário que tem um baita potencial, que se eu investisse 1 hora nesse cara, ele deslancharia. Pode ser um novo líder, um novo sócio do meu negócio que vai gerar mais grana para a empresa. E eu estou investindo 1, 2, 3, 4, 5 horas em quem é desalinhado ou quem não dá resultado. Naturalmente, a gente acaba alocando muito mais tempo e energia em quem é desalinhado, é o maior problema, quando eu poderia, com menos tempo dedicado a quem tem mais potencial e tem mais oportunidade de crescimento, mudar o rumo do meu negócio. Você não tem noção quanto doeu em mim quando eu vi a primeira vez o Wilson falando isso, porque eu estava errando isso, fazendo esse erro naquele momento. Mas, pô, isso tá falando pra mim aqui, né? Mas eu sei que boa parte do empresário também toma erro disso. E às vezes, cara, no meu caso, pelo menos, né? Não era por maldade, não era porque eu não gostava da outra pessoa, não é que eu não enxergava que ela não tinha potencial. É porque assim, cara, às vezes é por bondade. Não, eu disse, cara, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô cometendo esse erro? Porque eu estava cometendo esse erro. Eu disse, por que eu tô cometendo esse erro? Cara, porque eu quero que aquele fulano dê certo. O cara a vida dele é tão difícil, pai de família, mãe de família, chegou aqui, o cara é alinhado culturalmente até, às vezes ele não tá performando, porque ele chegou tarde, porque dormiu tarde por causa do filho. E tem disso, entende? Então eu tô dedicando muito mais tempo no cara que não entrega, do que aquele cara que, porra, mano, se eu sentasse com ele uma vez por semana, 30 minutinhos pra conduzir, botar um planejamento individual ali, um PDI individual pro cara ali, um PDI já é individual, né? Um plano de desenvolvimento individual, botar um PDI pra esse cara, acompanhar esse cara, talvez em 3 meses esse cara vai virar um gestor, um líder aqui que vai influenciar toda uma cadeia de pessoas. E às vezes a gente não enxerga isso. E eu vou citar uma coisa da TED lá, né, que é o primeiro T, que é o primeiro que é o tempo, né? E eu percebi, cara, que todo gestor ou todo líder, na verdade todo profissional, mas principalmente gestores, líderes, sócios, donos de empresas que estão assistindo a gente, ele precisa ter na agenda bloqueado, não é simplesmente, um dia eu vejo. Ele precisa ter na agenda bloqueado tempo para pensar. Ele precisa de tempo ósseo, do ócio criativo. Hoje na minha agenda tem lá um bloco, toda semana, de 2 horas, cara, que eu tiro, mano, eu vou pensar no negócio, vou olhar pro negócio. Eu fiz isso ontem, só que ontem, por coincidência, né, você tá lá. Por isso que o presencial é muito forte, porque às vezes você tem insights que você não teria sozinho em casa. Eu chamei meu head, chamei a gerente de marketing e o diretor de operações. Galera, eu tô com algumas provocações aqui que eu ia fazer sozinho, mas eu queria que vocês contribuíssem comigo. Alguns modelos de negócio. Eu tô querendo mexer em alguma coisa no meu modelo de negócio ou no produto, na entrega aqui. Canais já tá resolvido, mercado tá resolvido, tem fit já. Eu preciso olhar para produto e preciso olhar para modelo de negócio. Aí comecei a desenhar na lousa. E eles começaram a dar ideia. Cara, daquilo foi marcada outra reunião, que a gente vai fazer, acho que segunda-feira agora, segunda, terça, não sei, quando tá na agenda, para poder olhar para modelo de negócio. Entende? E às vezes eu não enxergo essas coisas que o Wilson está colocando aqui porque eu não tiro tempo. E quando eu tiro tempo para quê? Para focar na pessoa errada. Para focar no colaborador errado. E tem um livro que eu sugiro muito, que ele não é tão hypado, não é tão conhecido, chamado Pipeline da Liderança. Não sei se você já leu o Pipeline. Né? O Pipeline da Liderança, ele fala justamente isso. Que às vezes o maior gargalo é a liderança. Que
você está descendo demais do estratégico para operações, do estratégico para o tático, e às vezes é necessário descer uma vez ou outra ali, mas às vezes você está tirando liderança de uma pessoa que já poderia fazer isso. Às vezes você está deixando de conduzir, dar feedback, rodada de feedback ou direcionamento, simplesmente porque você ainda está viciado na posição anterior. Entende? Então, a minha pergunta agora Wilson, na tua visão, né? Pegando esse gancho que a gente está falando aqui, na tua visão, qual que é a função do sócio, do gestor, do CEO que está no estratégico, né? O que diferencia, porque é uma linha muito similar do tático, e o que o tático tem que cobrar das operações? Como é que eu navego mesmo nessa pirâmide de Maslow, né, por assim dizer? Como é que eu navego nisso? Qual a forma correta de olhar para isso, na tua visão? Legal. Um ponto específico, como eu falei até nas funções lá que a liderança tem que ter, uma delas é desenvolver a visão. Eu falei, você não precisa ser visionário, mas tem que desenvolver uma visão. Por que eu estou puxando essa pauta de novo? Porque se eu digo para o empresário e ele não tem uma visão clara de para onde está indo, ou ele nunca fez essa provocação na empresa, que ele tem que tirar 2 horas para pensar, essa hora, na verdade, vai ser improdutiva total. Porque ele nem sabe sobre o que ele tem que pensar. Então, qual gargalo do negócio você quer resolver nesse período? Você tem a sua forma de fazer, a minha é um pouquinho diferente. Tipo assim, eu ligo pro Raduan, se é uma pauta que eu sei que ele manja mais, falo, Raduan, preciso de 1 hora tua. Esse é o problema. Isso é o que eu pensei. Tu acha que faz sentido? Então já começa ali o debate. Porque eu sei que se eu ficar 2 horas parado, eu vou devagar demais, eu não vou conseguir chegar a uma conclusão. Aí cada um vai encontrar a sua forma de trabalhar melhor, mas se eu definir lá a minha visão estratégica, eu vou ter provavelmente meus projetos estratégicos e eu vou saber quais são os gargalos do meu negócio e como é que eu vou resolver esses gargalos, né? Porque aí vem um ponto principal. A estratégia, ela vai definir essa direção. Então, para onde estamos indo, quais valores defendemos, a estratégia define. Sócios, principais lideranças da empresa, alta gestão. A média liderança, ela vai fazer o papel tático. Então, ela vai garantir que os desdobramentos dessa visão, pensada a nível estratégico, ela chegue até o nível operacional. Como assim, Wilson? Quando eu defino lá uma meta de faturamento, eu venho para a minha liderança tática comercial e desdobro quanto é que a regional dela tem que faturar, quanto é que a unidade dela tem que faturar, qual vai ser o ticket médio, quais produtos vão ser abrangidos naquela unidade, etc. Financeiro, você vai fazer isso, isso e isso. Logística, vai ser isso, isso e isso. Essa liderança aqui a gente tem uma crise muito crítica de formação de bons líderes táticos, é que vai garantir que o operacional rode no dia a dia. Então, o comercial foi lá, definiu as metas, né, desdobradas por unidade. Aí quem vai garantir agora que o operacional rode? Que o seu vendedor ligue a quantidade de vezes que ele precisa ligar todo dia, porque ligando dessa forma, cumprindo a DMD, ele vai alcançar a meta de faturamento que ele tem que bater. Qual a meta dele do dia? Enfim. Então, começa lá da estratégia, define, o tático distribui, né, garante essa comunicação e o operacional executa. Então, esse é o papel no dia a dia. Boa. O que a gente tem que ter é insumos aqui dentro da estratégia para garantir que isso aqui está rodando. Porque não adianta, hoje em dia, com muita informação, você corre o risco de cair numa obesidade de informação. Aí vira um motivo para postergar decisões. Não, eu preciso de mais um dado. Cria mais esse relatório no Power BI. Eu preciso de mais isso. E não roda. Quanto tempo tu acha que o empresário tem que revisar essa visão junto com o tático dele para ver se está sendo cumprida? A visão do ano, eu recomendo que faça a visão, a meta do ano, que ele faça pelo menos a cada 3 meses, dê uma olhadinha. Boa. Mexer, eu deixaria para mexer depois do primeiro semestre. A não ser que seja um negócio com muita oscilação. Tipo assim, teve um caso muito importante no primeiro tri, já tem que mexer. A visão dos 10 anos, aí anualmente faz uma visão, senta, vê como é que foi o ano, se faz sentido permanecer, não, o ano foi caótico. Vou usar um exemplo extremo. Pandemia. Mudou tudo, né? Nos próximos 9 anos para quem tinha pensado. Total. Mas está no caminho, faz ali um ajuste outro. Pô, eu deixei de bater a meta que eu tinha traçado por 1 milhão. Vamos dizer que seja. Esse 1 milhão, se eu colocar nos outros 9 anos, agora que eu tinha que crescer 15%, eu tenho que crescer 17%. Falando números fictícios, né? Obviamente. Então, 17 dá para buscar. Como é que eu vou buscar esse 17? Aí vem um desdobramento. Essa é a beleza da coisa. Como é que eu vou desdobrar? Quais novos mercados, canais, produtos, etc. eu tenho que criar, porque agora não é mais 15, é 17. Entendi. Aí, conectando. Aí vai para as 2 horas, tu tem que pensar lá. Pô, como é que eu vou chegar nos 17? Qual a minha pauta é? Como é que eu vou chegar nos 17? Quais produtos eu vou criar para chegar nos 17? O que eu vou mudar de entrega para poder chegar nos 17%, entendeu? Boa, boa. Eu vou puxar uma pauta aqui que eu sei que vocês fazem isso muito bem, pelo menos na minha ótica, né, de conhecer um pouco, que é a pauta sociedade, né? A gente sabe que várias empresas, vários empresários que vão assistir, que é a nossa audiência aqui, eles têm sócio, ou estão atrás de sócio, ou o contrário, eles têm medo de sócio.
né? O contrário. E eu vejo que o grupo PWR Gestão, cara, vocês são muito alinhados culturalmente em valores, em visão, falam a mesma linguagem, falam tanto o mesmo direcionamento. É uma referência muito, muito interessante, né? Inclusive, a gente coloca vocês como muita referência nesse apontamento. Eu tenho vários sócios também, tem alguns sócios lá na companhia. E eu considero que a gente é muito bem alinhado. Mas na tua visão, Wilson, quais são os princípios ali, os fundamentos que fazem, de fato, primeiro, escolher bons sócios, manter esses bons sócios engajados com a visão, com os valores, né? O Paulo Vitor, que eu convivo muito, que é um dos seus sócios, cara, ele fala muito sobre isso, né? E o que faz esses sócios se manter engajados? Como escolher um sócio? Como é que faz manter os sócios engajados aí na mesma visão? Como escolher, a gente cai num erro muito comum também, que é eu me associo às pessoas pela visão e não pela missão ou valores. Como assim, Wilson? Porra, eu te conheci agora, cara, eu tô com uma proposta de uma empresa massa que vai deixar a gente milionário. Bora fazer um negócio? Bora. Mas eu não sei quem é o Augusto, o que ele faz, se ele é casado, se não é, o que ele gosta de fazer, se ele é um cara correto. Então as pessoas não investem tempo em conhecer seus sócios. Ah, mas vai trazer lentidão, isso é romantismo. É o que eu acredito. Porque lá na frente evita muito problema, muito desgaste. Então você deve se alinhar aos seus sócios primeiro por cultura. Quando eu me associei primeiro ao Raduan e ao PV, que foram os dois primeiros sócios, não era assim, vamos construir uma... Peraí, galera, tem nós três, o que dá pra gente fazer? Eu já tinha pensado com o Paulo Vitor lá atrás em colocar um lava-jato, quando a gente era mais novo, lá nos 18, 19 anos. Tipo assim, então, primeiro quem, depois o quê? Básico. Investir tempo nesse alinhamento é importante. O que acontece, Augusto, é que a gente acaba tendo muita relação de sócio baseada numa harmonia artificial. Porque as pessoas não confiam nas outras. E não confiam por não conhecer. Então, eu sei, hoje de manhã eu tive call 7 horas da manhã com meus sócios. A gente tem uma vez por semana esse call 7 da manhã. Wilson, precisa fazer um call 7 horas da manhã? A gente faz. É a hora que dá para fazer, todo mundo faz, já dá o recado que o dia começou. E teve uma pauta específica que gerou um certo estresse, um certo debate, e tá tudo bem. Eu falo, pô, cara, fez errado isso daí. E o papo com a gente tem que ser muito reto. Né? Sim. Isso aí tá errado, tá ruim, não é assim, etc. E não vai levar pro pessoal. Quando terminar, eu vou ligar, se tiver por aqui, a gente vai almoçar, vai jantar, se abraça da mesma forma. Então você tem que investir tempo em conhecer seus sócios para poder desenvolver essa confiança. Porque a partir do momento que você desenvolve a confiança, você se sente apto, né, a mostrar suas vulnerabilidades. E é importante, meus sócios sabem todos os meus defeitos. E são meus sócios mesmo assim. Assim como eu sei os deles, e sou sócio deles mesmo assim. Então, esse investimento em conhecer o sócio, em trazer o sócio para perto, saber se de fato o cara é alinhado ou não, faz toda a diferença. Eu passei carnaval com meus sócios. Com a família. As esposas saem para jantar só elas. Então vai criando ali o nosso mundinho, o nosso contágio, né? Não é fácil, óbvio. Não é toda a sociedade vai ser assim. Não é todo local que vai ser assim. E tá tudo bem. Mas mesmo que você não tenha esse relacionamento extra-trabalho, que você tenha esse alinhamento cultural muito claro entre seus sócios antes de qualquer coisa. Senão as coisas vão ruir. É só questão de tempo. Show de bola. Tem uma regrinha que eu conheço de vocês, eu não sei, eu vou dar a entrada aqui, tu disse se eu posso falar, tá? Disse que se eu posso falar ou não. Se eu não puder falar, você me interrompe aqui, não tem problema. Agora se eu falar e corta aqui depois a produção. Depois... lá vocês têm uma regra na sociedade que eu acho super interessante, que eu acho que faz muito sentido, é o quê? Cara, os negócios que chegarem para a mesa, o sócio tem que trazer para a mesa para ver se vale realmente a pena. E ou entra todo mundo ou não entra, ou então entra se todos os outros concordarem. Que aí é realmente um alinhamento não só de valores, não só de visão, mas assim, cara, irmão, a gente acredita no nosso negócio ou não? Porque pra gente que trabalha dando treinamento, consultoria, mentoria, imersões, cara, surge oportunidade toda semana. É ou não é? Sim. Surge oportunidade toda semana e são oportunidades mais sexy, com promessa mais sexy. Existe essa regra lá dentro e eu queria que tu comenta. Existe mesmo? É isso? E por que ela nasceu? Só pra galera entender. Cara, ela nasceu de uma premissa básica e aí ela não é aplicável a toda a sociedade. Vou dar 2 passinhos para trás. O que acontece é que muitas vezes você não deixa a regra clara com seus sócios. Acordo de sócios mesmo, no papel e acabou. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que é um grupo de sócios e eles podem ter outros negócios, mas se for do mesmo segmento, ele tem que trazer para a mesa. Tem essa diferença. Sim. Então, vamos supor que ele seja do segmento de alimentação. Se chegar uma proposta para ele montar, sei lá, uma distribuidora de medicamentos, ele pode entrar sem precisar comunicar, sem fazer nada e tá tudo certo. Então, se chegou uma outra proposta de alimentação, ele tem que trazer para a mesa. Beleza, claro, essa é a regra. Ninguém vai se incomodar. Só estou dizendo porque o nosso não é o modelo necessariamente a ser seguido. É o que funciona para a gente. Quando a gente vem para
a nossa visão de grupo, a gente quer sempre que os sócios estejam 100% engajados, motivados e trabalhando pela empresa. A gente nunca quis dividir o tempo dos sócios. A partir do momento que o Wilson tivesse sociedade fora, em algum momento, ele deixaria de trabalhar pela PWR para poder focar nesse outro negócio. Mas ele é sócio investidor. Não importa, vai ter uma reunião por mês, vai fazer um call, vai participar de uma reunião. Então, a ideia por trás disso daqui é manter os sócios 100% do tempo alinhados, engajados com a unidade, com o grupo. E isso traz uma força muito grande, porque se eu tenho de cara 5 sócios, eu tenho 5 possibilidades de pessoas captando negócio, trazendo possibilidade, tocando. Então, tem negócio que eu tô tocando, tem negócio que o Eduardo tá tocando, que o Miguel tá tocando, que o Raduan tá tocando, que o Paulo tá tocando. E na reunião de conselho, a gente senta, aconteceu isso, esses são os resultados, vamos debater o que faz, vale ficar nessa sociedade, não vale, vamos investir mais, vamos investir menos. E aí a gente vai debatendo juntos. Então, veja que a gente transforma um possível conflito, se isso não tivesse alinhado, numa fortaleza. Boa. Dos 5 trabalhando juntos pelo negócio, hoje de manhã teve umas 4 pautas de novos negócios nesse call das 7 que eu falei. E é isso, estamos alinhados, vamos para frente, vamos e toca o barco. Bom demais, bom demais. Trocando um pouquinho a pauta agora, pegando vocês o próprio case, Grupo PWR, salvo engano ali, se eu não vi a notícia errada, você me corrija se tiver errado, estima-se faturar 50 milhões esse ano, né? Isso. Em 2024. 50 milhões esse ano em 2024, que é um número bem expressivo. Só que o core, né, da PWR, o core que é consultoria, é o principal lá de vocês, é algo que não é escalável tradicionalmente, né? E que é extremamente difícil. Eu estou falando porque eu também sou prestador de serviço. É extremamente difícil você manter a qualidade e crescimento junto, né? É extremamente difícil. Eu estou falando como um cara que está dentro desse segmento também, de certa forma. Na tua visão, Wilson, o que fez a PWR? O que faz, na verdade? Não o que fez, né? Que vocês estão continuando construindo, crescendo todos os anos. O que faz a PWR, apesar de ter um modelo de negócio que não é escalável, é escalonável, para quem não sabe, é o quê? Quando eu aumento o meu crescimento, com ele eu vou subir no custo. Eu preciso contratar mais consultores, eu preciso contratar mais analistas, eu preciso colocar mais gente, embarcar mais pessoas dentro do negócio de vocês. Na visão de vocês, para manter a qualidade que a PWR tem e se consolidar como a maior do Norte-Nordeste hoje, né, uma das maiores do Brasil, o que é boas práticas, o que foi boas práticas, o que tu considera que o empresário que do outro lado, apesar de, pode ser que ele não seja uma empresa de serviço, prestação de serviço, mas intrinsecamente, qual a filosofia, quais são os fundamentos que sejam importantes para manter a qualidade da entrega e não abrir mão do crescimento, né? Talvez você não cresça o quanto você gostaria. Sim. Pelo modelo, pelo nosso modelo. Gostaria não, poderia, né? Gostaria, né? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Então, assim, mas o que tu acha o que tu acha que é responsável? Quais são os fundamentos que foram responsáveis por isso? Cara, vai parecer que eu estou puxando sardinha pro tema, mas não é cultura. É cultura. Tipo assim, a gente sempre teve um trabalho muito forte de formação de pessoas. Então, hoje eu tenho consultores que são sêniors, que são plenos em altas posições, que foram formados pelos sócios. Essa formação começou a acontecer, tem pessoas com seus 6, 7 anos de empresa indo para o 8º ano. Tempo pra caramba. Então, assim, foi da noite para o dia, mas a noite foi longa. Então, esse trabalho de formação de pessoas, ele é fundamental. Por isso que eu disse, invariavelmente, seu gargalo vai ser gente. Porque mercado, graças a Deus, a gente tem. Demanda, a gente tem. A gente precisa investir nessas pessoas. E aí, quando a gente consegue trazer isso para o dia a dia, a coisa vai escalonando, né? Como a gente falou. Eu vou puxar isso aí agora. Então, já que a gente entendeu o que é pessoas, cultura e pessoas, né? O que vocês fazem para formar pessoas? Quais são as rotinas? Quais são os rituais? Como é que vocês onboardam? Como é que eu sei que tem toda uma estrutura ali. O que vocês fazem? Porque a galera fala assim, Augusto, eu quero deixar tangível agora. Beleza, eu sei que é encontrar pessoas. A gente falou de atração de bons talentos lá no começo, posicionamento, valores, cultura. Né? Eu preciso, invariavelmente, para crescer, eu preciso de novas pessoas e formar essas pessoas, formar novos líderes. E quais são as boas práticas, se isso fosse apontar? Mano, a gente faz isso, essas são as nossas rotinas, são os nossos rituais, isso aqui é o nosso onboard. Se fosse ajudar um empresário que está do outro lado, o que tu apontaria nesse sentido? Perfeito. Então, já começa do onboard, né? O nosso onboard ele é muito forte, ele é um processo realmente para que a pessoa já faça uma imersão na cultura, nos valores da empresa, até para saber quem se identifica ou não. 2, a gente faz bons investimentos em universidade corporativa para poder ter sempre treinamento atualizado para a galera. Então, é uma coisa que a gente está até demandando mais tempo para poder continuar formando gente de maneira mais escalável. A gente tem processo de mentoria. Então, eu sou sócio e eu sou mentor de alguns consultores. Esses consultores são líderes, já são são mentores de outros consultores. Esse programa de mentoria ajuda muito, porque vira um conselheiro no dia a dia, que a pessoa tem que se encontrar uma vez por mês, para debater todos os pontos, dúvidas, tu encontra os teus e eles encontram deles. Isso. Então, foram coisas que nos ajudaram muito.
E o principal, cara, é o dia a dia. Não tem jeito. É por isso que muitas vezes o pessoal fala, mas home office, cara, se a gente trabalhasse home office, a gente não cresceria o que cresce. Porque, principalmente para a consultoria, que o nosso principal ativo é o conhecimento, você está ali vendo outras pessoas conversando, na sala de operações, vendo realidade. Estou com uma dúvida no Excel, tiro com fulano, uma dúvida no Power BI, com ciclano, e já consigo ganhar essa velocidade no dia a dia, é muito importante. E aí a gente tem uma imersão muito grande em diversos modelos de negócio, modelos de conhecimento que ajudam muito. Então, hoje eu tenho um projeto rodando financeiro, comercial, de estratégia, industrial, processos, qualidade, do que você imaginar. E esses consultores estão lá, bebendo dessa fonte no dia a dia. Eles estão vendo o que acontece nas empresas. O consultor, para a gente, ele vai tirar a faculdade de letra. Da parte de conhecimento. De tempo, ele vai ter que dar uma suada para conseguir conciliar com o trabalho. Mas de conhecimento, tipo assim, ele está vendo a mudança acontecer. Ele está vendo ao vivaço nas empresas o que está acontecendo, quais são as melhores práticas, o que funciona e o que não funciona. A gente tem uma parte de aceleração comercial lá, consultoria comercial lá dentro do negócio. E olha, a gente tá caminhando pro fim aqui, já deu 1 hora, né? Caminhando pro fim aqui. Mas no começo a gente falou o quê? Que a galera não entende o valor do trabalho. Que tem uma galera aí que tá querendo ganhar dinheiro para ser treinado. Que é hora extra para ser treinado. Absurdo, né? Tem gente que, eu não fui pago para ensinar, que não quer ensinar a pessoa. Essas pessoas não se inscrevam no meu processo seletivo, nem por favor, poupe meu tempo. Obrigado. E olha como é que é interessante, cara. Às vezes, as maiores mentes da... Eu tive com um colega nosso, um amigo nosso, Rafael Galdino, semana passada, lá em Barueri. Galdino aí, que é referência em marketing, em negócio como todo. E ele falou assim, Augusto, lá no meu começo, eu comecei lá com marketing e tal, e depois eu não sei se foi com vocês, não sei onde foi que ele entrou. Eu entrei em uma empresa de consultoria para me aprender o que era ser empresário. Foi essas palavras que ele me falou no podcast. Eu entrei numa empresa de consultoria para aprender a ser empresário. E as pessoas não entendem o valor disso hoje. Que o maior bem é o que você vive todo dia na empresa que você está. É escutando uma pessoa mais experiente, é escutando um cliente. E eu digo pro meu time, eu sou suspeito a falar, vou puxar pra caixinha. Eu digo pro meu time assim, cara, ser vendedor e ser consultor é o maior bem que você tem. Porque quantos negócios um consultor aprende na prática? O cara que sai lá de júnior para pleno, depois vai para sênior. Quantas coisas ele aprende, cara, ali? Quantos negócios, quantas vivências ele tem ali. O vendedor também, que é profissional, ele precisa entender de negócio. Por exemplo, a gente faz rodadas de treinamento lá na capital, né? Assim, treinando a galera para entender de varejo, treinando a galera para entender como vende para serviço, treinando a galera para vender para indústria, treinando a galera especificamente de negócios específicos. Aonde o cara encontraria isso na faculdade, na universidade, cara? Não tem. Isso é vivência na prática, cara. E às vezes a gente não valoriza... Primeiro, o empresário não valoriza treinamento, não valoriza conhecimento. Às vezes, olha o erro, às vezes ele paga treinamento para ele, mas não paga para o time. Ele treina ele, só que ele sabe que ele pode ser um gargalo. Ele é um copo que precisa de outros copos. Ele precisa transbordar conhecimento. Se ele não consegue dar vazão ao conhecimento que ele aprendeu sozinho, ele precisa pagar alguém ou levar para algum canto ou fazer um programa interno como vocês têm para poder educar essa galera. E Wilson, chegando aqui ao fim do nosso papo, e no fim do nosso papo eu sempre faço de frente com o Gabi, né? Na verdade, de frente com o Augusto e Gui. O Gui não tá aqui hoje, então é de frente com o Augusto. Faça uma pergunta de bate-pronto e tu dá uma resposta de bate-pronto. Tipo, 1 mais 2, 1 mais 2, 2 mais 2, 4. Tipo isso, tá. Certo? Então a gente vai puxar o bate-pronto aqui, o de frente com o Augusto, tá? Beleza. Pra gente finalizar e a gente discorrer aí. Um livro. Um livro... Garra. Garra? Agora eu fiquei curioso, por quê? Cara, porque eu acho que ele mostra muito como a paixão, né, a paixão e a perseverança, ela batem o talento. Foi uma coisa que eu sempre acreditei muito, entendeu? Tipo assim, eu nunca fui o cara mais inteligente, nunca fui o cara mais desenrolado, nunca fui nada disso. Eu só era o mais esforçado. Massa. Agora, exige um esforço absurdo, né? Massa. Uma referência. Uma referência? Meus sócios. Bom demais. Uma frase. Cara, eu gosto muito em latim, mas do ora et labora, né? Reza e trabalha. Ora e trabalha. É fundamental, cara. Não consigo imaginar minha vida sem esses 2 pilares. É inclusive a do meu WhatsApp, lá, a frasinha do meu WhatsApp. Que massa, que massa. Um ponto de inflexão da vida. Meu casamento. Casamento. Momento mais difícil da vida. Momento mais difícil? Pandemia. Pandemia? Massa. Um conselho. Jogue seu jogo. Jogue seu jogo. Não fique olhando para o lado, faça o que você tem que fazer.
Não se preocupe com se outra pessoa está melhor, porque se você for olhar no Instagram, todo mundo é mais rico que você, tem mais grana que você, viaja melhor que você, os filhos não fazem birra. Se preocupe em olhar se você é melhor do que você era ontem. Massa. Só isso. Jogue o seu jogo. O maior acerto. Maior acerto? Cara, eu vou colocar na conta realmente assim do empresarial dos meus sócios. Acho que assim, eu não seria o ser humano que eu sou hoje sem minha esposa e sem meus sócios. E o maior erro? O maior erro? Ter flexibilizado valores, inclusive na hora de colocar sócio ou alta liderança dentro da empresa. Você vê que a gente também é paciente, né, das coisas. A gente também erra. Total. A gente não é super-homem, né? Cara, obrigado pelo papo. Valeu, mentoria aqui no podcast. Galera, você que assistiu até o final, revisa, curte, compartilha com aquele teu amigo empresário ou gestor, líder, esse level da tua companhia, para ele entender alguns princípios que... Cara, se você entender isso aqui, que a gente discorreu, que o Wilson trouxe aqui muito da visão dele, cara, eu tenho certeza absoluta que pode mudar o game, assim como algumas provocações do Wilson que a gente tem em conversa bastidor, eventos, né, a gente tá batendo papo ali, já me provocaram muito, já falei de algumas aqui, inclusive, me provocaram muito, me fez pivotar, mudar muita coisa dentro das empresas lá, dentro da minha liderança, dentro da minha gestão. Então, o primeiro princípio, eu tenho um valor na empresa, que é um valor da empresa, que é a humildade fincada no chão e ambição ficada no céu, né? E o princípio da humildade fincada no chão é esse. Diz assim, cara, nós somos empresários e muitas vezes já tem algum resultado, tem algum certo sucesso e esquece que a gente precisa, né, beber de outras fontes, de ter outros conhecimentos para que de fato a gente dê um próximo passo. E esse podcast é muito para isso. Então compartilha com aquele amigo, né, mais um episódio entregue. Wilson, como é que a galera te encontra nas redes sociais? E cara, a PWR também? Pode procurar o Wilson Sá JR no Instagram, nas redes sociais e PWR Gestão, @PWR Gestão. Temos o maior prazer, a gente trabalha sem filtros, tá, pessoal? Então, obrigado a você que assistiu até agora pela paciência. Não deixe de se posicionar, falar aquilo que você acredita, jogue seu jogo. A gente tem muito para fazer. O Brasil precisa da gente, precisa de gente boa, querendo fazer acontecer, querendo não ceder para tantos problemas, entendeu? Não desista. Às vezes você pode estar num momento delicado dentro da sua empresa, da sua vida, mas isso passa. Bom demais. Galera, mais um episódio entregue, deu um bom podcast, curta, comenta, compartilha, não deixa de passar por aqui sem ajudar a gente a chegar em mais gente, chegar em mais empresário que precisa escutar essa mensagem aqui do Wilson. Beleza? Tamo junto, obrigado meu irmão, valeu, bom demais, obrigado pela mentoria aqui. Valeu galera!